Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui. Esse é o primeiro vídeo, indicação de um livro, estando aqui num novo ambiente, então sejam muito bem-vindos aqui. Nós vamos conversar sobre um livro que eu amei ter lido. Eu tô muito feliz de criar esse vídeo aqui para vocês, porque vamos lá para uma boa conversa literária. Hoje vou conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura com este livro aqui, que é A Casa do Pai, da Carmele Raio. É da literatura basca, tá? E até ganhou prêmio, o maior prêmio da literatura basca. E só por isso já traz algumas questões culturais bastante interessantes, ainda mais eu acho que eu nunca tinha lido nada da literatura basca, e enfim. Nós temos aqui um livro bastante interessante pelos seus temas, mas também por como ele conduz a história de vida de seus personagens. São três, basicamente, os protagonistas, e também temos aqui três vozes narrativas que vão se intercalando. E também temos uma coisa bem interessante sobre essa questão narrativa, que já eu comento com vocês. Vocês sabem que eu sempre puxo aí a sardinha para a instância narrativa, porque eu sempre fico de olho nela. E aqui nós temos algumas características bastante diferentes, que eu quase nunca vejo em livros, infelizmente. Mas enfim, nós temos então a protagonista, que é a Jasone. Ela é casada com o Ismael, que por sua vez tem a sua irmã mais nova, a Lib, que na verdade é uma das melhores amigas, na verdade acho que é a melhor amiga da Jasone. Então nós temos esse trio aí que se ligam, são ligações familiares, apesar de Jasone ser a cunhada de Lib. Só que tem uma questão aqui muito interessante, instigante, que é como se fosse um fio da meada ligando tudo, que é a atuação enquanto escritores desse casal. A Jasone é escritora, ou quando eles se conheceram na adolescência, na juventude, ela escrevia, ela gostava muito de escrever e ficava sempre muito ansiosa para ter um feedback, sabe, um retorno e saber o que tanto, né, o Ismael quanto seu melhor amigo na época da faculdade quer Jauregui, essa figura do editor de seu marido, porque o seu marido sim veio a se tornar um escritor, né, vamos dizer, escritor com E maiúsculo, e aqui a gente pode sim colocar muitas das críticas que o livro suscita quanto a essa questão de quem escreve, quem é publicado e do reconhecimento, então, que uma pessoa chega a ter por aquilo que cria. Então eles se casam e muito da vida adulta, do que a sociedade cobra do seu papel de esposa, de cuidadora do lar, de mãe, acaba engolindo os anseios, os desejos de essa protagonista que queria se tornar uma escritora publicada. Ao mesmo tempo que ela se anula para o lar, para a família, o seu marido, o Ismael, ele passa a escrever, ele é reconhecido por isso, ganha prêmios, e no momento em que começamos o livro, ele encara o bloqueio criativo. O livro já nos traz essa abordagem bastante interessante, que é a dos escritores, personagens escritores. Ele trata um pouco sobre a tarefa do escritor, ainda mais diante de um bloqueio como esse, porque o bloqueio ele vem por conta de alguns traumas que Ismael viveu e que passam a vir à tona por conta, talvez, né, de alguns episódios aí que saíram na mídia e que envolveram violência, assédio sexual de garotas. Ele que, no presente do livro, né, da narrativa aqui, é pai de duas garotas. Então, sabendo de alguns casos, né, de crimes sexuais que aconteceram, ele acaba se colocando no papel, né, de quem teme por isso, mas também nós podemos ver o que esses casos que saem na mídia acabam fazendo, né, tendo como impressão ali na vida da própria esposa, que é então a Jasone. Ele passa a ter pesadelos com uma mulher violentada e a querer escrever sobre isso. Isso o atormenta não apenas em sonho, mas no dia a dia, porque ele justamente não consegue. Ele não vai encontrar um apoio da sua esposa, o apoio que pelo menos ele gostaria de ter, de que, olha, vai lá, senta, escreve, você consegue, porque ela indica para ele que
Seria impossível ele escrever sob essa perspectiva se ele não olhasse para aquilo que a mulher em si olha. Ele está com um olhar, ele tem uma perspectiva que não é justamente a dessa vivência. Com isso, você já percebe que o livro ele vem para destrinchar as questões de gênero. E para isso é muito importante aqui a figura do pai de Ismael e de Libe, porque ele, pelo menos na minha interpretação, é esse pai do título, a casa do pai. É uma figura bastante conservadora, muito opressiva em relação ao seu filho, mas também e sobretudo aqui nas discussões do livro em relação à filha. E ambos, cada qual à sua maneira, obviamente, é isso que sobretudo Ismael vai ter que encarar e entender ao longo de todo o livro. Cada um deles enfrenta essas limitações, esses cerceamentos impostos pelo pai da sua maneira. Libe meio que enfrenta uma fuga, ela sai do país, vai morar em Berlim, assim se distanciando da família e de tudo que poderia influenciá-la, vindo desse ambiente, né, dessa casa tão sufocante. E Ismael precisa enxergar mais do que tudo e saber lidar com a masculinidade tóxica que o criou. Ele nutre um rancor pelo pai. E nós podemos perceber isso porque quando começamos o livro, ou depois de um tempinho, ele precisa conviver com o pai de uma outra maneira, que é sob o olhar do envelhecimento do pai, no caso. Envelhecimento e doença. E aqui entra um quê desse personagem que o constrói e paulatinamente e de uma forma repetitiva, muito importante, a repetição aqui ela não é negativa de forma alguma, que é o traço hipocondríaco. Ismael pensa a todo momento em uma bola crescendo e se desenvolvendo em seu cérebro, que é um tumor que vai tomá-lo e vai dominá-lo. Percebemos que há uma ligação desses seus pensamentos bastante corrosivos, vamos dizer assim, com a atuação que seu pai tem em sua vida sobre os seus pensamentos. Mas eu também quero falar sobre uma outra figura muito importante, como não poderia deixar de ser, que é a mãe de Libe e de Ismael. Essa mulher totalmente anulada pela sociedade, pelo seu próprio lar, que vive em função do marido, de seus desejos e de seus medos. O livro então constrói esse olhar que é de uma discussão bastante atual, não que não existisse antes, mas eu acho que é bastante atual essa discussão sobre a sociedade patriarcal. Não apenas em relação às gerações passadas, mas também às gerações mais novas. E aqui é que envolve o relacionamento que se dá entre esses três protagonistas. Sobretudo, não apenas, mas sobretudo, essa esposa e esse esposo. Aí nós vamos entrar também na questão narrativa que eu comentei no início do livro, que eu achei genial desse livro. Ele traz a segunda pessoa. Poucos livros hoje em dia trazem, mas eu acho que isso está crescendo um pouco mais. Então, quando vamos acompanhar a perspectiva de Libe, a irmã, e de Ismael, o escritor, nós acabamos encontrando um você. Parece que a narrativa está se dirigindo a nós, leitores, mas na verdade, quem é o você é a Libe e o Ismael. Mas o pulo do gato aqui é que, quando nós vamos acompanhar a perspectiva da Jasone, que é escritora, mãe, esposa, nós estamos encarando uma narrativa em primeira pessoa. E aí é ela falando, certo? Não alguém se dirigindo a essa personagem, mas ela falando, ela tendo voz. E se você for ver que por muito tempo ela se calou ou por muito tempo ela não conseguiu sentar a bunda na cadeira para escrever, que era sempre o seu sonho, por conta de ter que cuidar da casa, ter que cuidar do marido, ter que cuidar das filhas, isso é muito importante para o livro. Como ela mesma diz em determinado momento, minha história é governada pelo medo. Contrapondo um pouco com isso, no início do livro nós temos a dedicatória, ou uma das dedicatórias da autora, que diz assim: a todos os homens novos. E aqui eu vou abordar um pouquinho o que eu achei do final, sem contar spoiler nenhum, tá bem? Fiquem tranquilos. Mas eu achei muito bonito o final do livro, porque ele traz meio que uma chamada para a mudança. Não sei se vocês conseguem entender sem eu ter que destrinchar um pouquinho, falar sobre ele, mas enfim. Eu acho que o livro ele vai abordar o papel masculino diante das pautas
atuais ou que estão ganhando mais voz atualmente, né, mais espaço atualmente, de que os homens também são importantes nas lutas pelas quais nós mulheres passamos e que nós erguemos hoje em dia e estamos expondo cada vez mais. Nisso entra uma coisa muito interessante também que há no início sobretudo no início do livro, quando o Ismael ele é chamado para esse despertar diante dessas questões todas. Ele coloca em, se não me engano, 2 ou até mesmo 3 momentos que não entende esse feminismo, né, da sua esposa e da sua irmã. Ele não entende por que elas ocupam, porque ele não sente essa culpa, sendo que ele não é um assediador, enfim, né? É por isso que uma mesma situação apresentada no livro pela Jasone, a esposa, é interpretada de uma maneira bastante diferente pelo esposo. Há um filme de 2019 que a leitura desse livro muito me lembrou, que eu adorei ter assistido na época, que é A Esposa. Ele foi atuado pela Glenn Close, que até ganhou prêmios com ele. Ela foi indicada ao Oscar por ter atuado nesse filme. E é um filme que trata sobre um escritor já idoso que vai ganhar o Nobel de Literatura e ele é acompanhado pela sua esposa para receber esse prêmio lá em Estocolmo, se não me engano, E ali várias coisas são reveladas, inclusive o papel fundamental dessa esposa na vida literária, né, na profissão desse escritor aí. E eu acho que tanto esse livro tanto esse filme quanto esse livro, eles conversam muito sobre essas questões de gênero, o papel da mulher em sociedade e, enfim, eu acho que há um diálogo muito forte entre os dois, um diálogo bem bonito e bem importante da gente fazer hoje em dia. Então fica como indicação também vocês assistirem a esse filme, que é muito bom. Por fim, uma abordagem mais cultural aqui desse vídeo para vocês, da apresentação dessa experiência de leitura e indicação, porque o livro, como eu disse, é da literatura basca e, como eu disse também, eu não tinha lido nada da literatura basca. Nos é apresentado aqui um componente muito importante para o País Basco, que é a política. Claro, nós somos seres políticos, mas aqui a irmã, ela é essa militante que se afasta e que o irmão também vai enxergar de uma maneira bastante diferente aqui, por exemplo, da sua esposa, que é a melhor amiga da irmã. Aqui e ali, como pano de fundo, nós recebemos a informação desses movimentos separatistas de independência e como que os jovens também se relacionam a esses movimentos, a esses anseios. Por exemplo, a Jasone, ela, na verdade, ela se rebatizou com o nome de Jasone, mas ela foi batizada inicialmente como Assunção, para vocês verem como certas reivindicações aqui da cultura basca aparecem no livro. E, aliás, isso me faz lembrar de uma coisa bastante interessante em relação ao livro, né, que aqui para o Brasil foi traduzido pela Fabiane Sex. Nós tivemos essa tradução direta do espanhol, mas o livro em si ele foi escrito primeiramente pela autora em basco. Aí a própria autora é que traduziu para o espanhol. Enfim, pessoal, me alonguei aqui porque o livro ele dá muito pano para manga, até mais do que eu pude expor aqui para vocês nesse breve momento que cabe num vídeo no YouTube. Eu espero que vocês leiam, porque esse livro é muito importante para lermos e refletirmos hoje em dia. São assuntos muito prementes mesmo. Vou deixar para vocês aqui no box de descrição o link para vocês encontrarem o livro. Façam isso, vão atrás dele, o leiam, nem que seja também para colocar no horizonte de vocês e adicionar na wishlist até vocês conseguirem ler, mas não deixem de conhecê-lo mais do que através das minhas palavras, do meu olhar também, porque ele merece. Nós precisamos falar mais sobre esse livro. Muito obrigada aos apoiadores do Literaturice, que são os madrinhos. Em troca desse apoio lá pelo Catarse, eles recebem recompensas literárias exclusivas, então não deixe de conferir nossa campanha de financiamento coletivo do Literaturice. O link está aqui no box de descrição também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Você se sentou no escritório de frente para o computador com o espírito de quem vai escrever a primeira linha da história. Na primeira linha, sempre existe muita vontade, muito campo aberto. À medida que avança, as portas sempre vão se fechando, delimitando um caminho concreto.
Escrever é ir perdendo liberdade a cada parágrafo, mas, na primeira linha, você é livre. Não depende de ninguém. Ainda não é escravo das próprias palavras. Acontece como na vida. À medida que se avança, as opções vão se tornando mais escassas.